gente, tudo bem? Estou aqui com a Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bom, de novo. De novo, né? Faz muito tempo, faz algumas semanas aí. E a gente vai estudar hoje, essa semana, aliás, sobre o tema 8 da lição desse trimestre, que é Adore o Criador. Sim. Esse Adore o Criador, ele está falando, já começando a entrar em Apocalipse, especificamente sobre as mensagens dos anjos, né? E a gente acredita, como adventista, que essas mensagens elas são para o tempo de hoje, o tempo que vive hoje, essas mensagens são muito relevantes. A gente vai estudar aqui um pouquinho sobre elas. Então eu queria ler aqui a primeira mensagem que a gente vai focar, a primeira mensagem do anjo que é relatada em Apocalipse 14. Então são 3 mensagens e a gente vai falar um pouco, refletir um pouco sobre a primeira mensagem. A outra vez a Renata leu, agora vocês vão ter que encarar a minha voz agora na Bíblia. Dizendo em grande voz, então o anjo dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O que seria, Léo, adorar a Deus? Será que Deus só ouve a minha oração quando eu estou de joelho? Ou se eu fizer algum simbolismo? O que seria essa adoração? É muito legal quando a gente pensa em adorar, principalmente no contexto contemporâneo, né? Nós até saindo um pouco dessa ideia religiosa de adorar, mas a gente pode adorar qualquer coisa, né? E aí, quando a gente lê a Bíblia, e a gente como cristão, a gente fala que existe só um Deus, né? É uma religião monoteísta, isso não significa que não pode haver outros deuses. E a Bíblia explica sobre isso. Ele fala, por exemplo, que a gente pode fazer o dinheiro nosso Deus, ou o nosso próprio ventre, nosso estômago, nosso Deus, né? Então, muito mais do que um conceito teológico de falar que só há um Deus, a Bíblia fala como, e mostra também na época de Israel como existiam outros deuses, né, em outras nações. Mas ela fala assim, olha, você pode escolher adorar qualquer coisa, só que só tem um ser que criou tudo isso, né, e que te criou e que quer te resgatar, quer reconciliar. Então essa parte de adorar aquele que fez o céu e a terra, é muito mais esse contexto de quem vai ser meu Deus e apontar para o Deus Criador, apontar o Criador também, que é chamado de libertador, que libertou Israel da escravidão e liberta a gente da escravidão do pecado. Então é entender essa questão de quem adorar. Então a questão não é como adorar, mas é quem adorar. Isso é muito interessante refletir. E aí a parte talvez que muita gente tem medo desse versículo, né, essa primeira parte, antes da adoração, que é temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Eu acho que para quebrar um pouquinho, eu gosto de ir atrás para frente para a gente entender o que é temer, o que é dar glória e o que é esse juízo. Eu gosto de trás para frente, entender primeiro o que é juízo, para a gente poder então compreender o que é esse temer e o que é esse dar glória. Então, juízo. Vamos lá, juízo né, então a gente está falando do tempo do fim, Apocalipse, que vai acabar tudo isso, né? Então, muita coisa é pintada, né, tentando dar esse medo do que vai acontecer. Mas, para o cristão, isso é uma notícia muito boa. O cristão que entendeu que o pecado é ruim, que o pecado só gera tragédia, só gera sofrimento, o juízo é o momento em que Jesus vem acabar com isso, eliminar o pecado vai deixar de existir. E isso é muito bom. Isso a gente anseia. Toda vez que morre uma pessoa, toda vez que a gente vê a doença acabando com alguém, a gente normalmente costuma lembrar isso, cara, um dia isso vai acabar, que bom. Mas a questão, até para a gente entender esse temor e essa da glória, a gente entender por que para o cristão é tão alegre esse momento. Porque o juízo que deveria acabar com o pecado e acaba com o pecador, porque o pecador é pecado, ele tem uma saída. Ele tem alguém que já morreu por a gente, alguém que já pagou o preço desse pecado.
Então, porque se o salário do pecado é a morte, se todo pecado gera derramamento de sangue, né, o que a gente está aprendendo nas lições, aí, a gravidade que o pecado o texto bíblico e o Evangelho vem trazer que esse preço já foi pago por Cristo. Então eu não preciso mais ter medo disso, eu preciso confiar no sacrifício que foi feito por mim. E não confiar no que eu posso entregar. Porque a partir do momento que eu tento confiar na minha santidade, no que eu posso fazer para mostrar para Deus, isso é imperfeito. Né? A minha justiça, vocês falam, isso é trapo de imundícia. Né? Deus olha para mim, cara, o que você pode fazer, que você pode entregar, é insatisfatório, é horrível. Então, se eu não consigo, através dos meus esforços, agradar a Deus, nem chegar próximo dele, o que restaria? Então, aí tem um texto da Ellen White que eu acho que fala muito bem sobre isso, melhor do que eu poderia explicar. Então, eu vou comentar esse texto. Então, Ellen White diz, em Testemunhos para a Igreja, versão 5, página 471, está na sua lição também listado. Esse texto que eu acho muito bonito. Não pode o homem por si mesmo se defender dessas acusações, da acusação que o juízo traz, né? Do pecado. Em suas vestes manchadas de pecado, confessando sua culpa, ele está perante Deus. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma súplica eficaz em favor de todos os que, mediante arrependimento e fé, a ele confiaram a guarda de sua vida. Defende-lhe a causa e derrota seu acusador. Com os poderosos argumentos do Calvário, sua perfeita obediência à lei de Deus, mesmo até a morte de cruz, conferiu-lhe todo o poder no céu e na terra. E ele pleiteia de seu Pai misericórdia e reconciliação para o homem culpado. Ou seja, eu não estou querendo me apresentar lá sem culpa, eu reconheço minha culpa. Eu não estou lá querendo apresentar frutos da minha própria justiça. Mas o que Cristo apresenta ao meu lugar é uma súplica, é um pedido de misericórdia, na certeza de que o que ele fez garante a minha salvação, não o que eu faço. Então a confiança é na obediência dele, não é na minha obediência, porque por mais que eu queira obedecer, eu sou falho, eu caio, eu tenho pecado ainda. Então, o juízo, é interessante entender o juízo por essa perspectiva. É uma boa notícia por quê? Porque não sou eu que vou estar lá apresentando a minha justiça, mas é Cristo que vai no meu lugar. Então é como a fé em Cristo é a fé que Cristo faz por mim. Então, é como Cristo estivesse hoje falando assim, eu morri por você, você confia em mim, porque eu vou garantir com o Pai, eu vou lá falar com Ele, eu vou apresentar a sua súplica por você. E é interessante que nós apresentamos essa mesma lição há semanas atrás, né? A lição 5 falava sobre isso, que Cristo é o sacerdote. Então, na verdade, Léo, o que cabe a mim não é me esforçar, não é venerar, não é me chicotear, é apenas crer. Crer, né, e confiar em Cristo. E aí você começa a entender o começo daquele versículo, né? Porque a partir que eu entendo qual é a perspectiva de quem é Deus, quem é Cristo, o que eles estão aqui fazendo por mim, né? Essa purificação dos pecados, aí eu consigo colocar ele dar a autoridade certa para ele, entender quem ele é realmente. Isso é temer a Deus. Temer a Deus é dar o respeito e a autoridade a ele necessária, a ele merecida. Né? Isso é o temer a Deus. A gente tem um podcast, eu vou colocar nos comentários, depois você pode ver lá nos comentários, tem um podcast só sobre temor a Deus. Feito no Natal, eu vou colocar que eu acho também muito interessante. Porque entender também o que é esse temor, não é o ter medo, mas é realmente esse respeito e colocar Deus na posição de Deus mesmo. Então seria eu colocar Deus em primeiro lugar, não eu em primeiro lugar? Exatamente. Eu adoro a Deus quando eu não me coloco em primeiro lugar? Com certeza, quando você coloca Ele e as coisas que Ele faz em primeiro lugar.
E aí uma vez eu tendo temor a Deus, aí e colocando ele no lugar correto na minha vida, aí eu consigo glorificá-lo. Porque o que é dar glória a Ele? É tudo que eu consigo fazer, que não é mais eu que faço, é Cristo que faz em meu lugar. Então não são os meus méritos. Não são os meus méritos. E Cristo faz por mim, através de mim também. Tudo que isso é feito, toda essa bondade que consegue agora fluir de mim, não é mais a minha glória, é a glória de Deus. E aí sim, então, eu consigo colocar Deus e Cristo na posição correta, que é o temer. Aí eu consigo glorificar, dar glória a Ele. Não sou eu, não é meu mérito, é mérito de Cristo. E aí tudo que eu faço, quando eu amo, quando eu perdoo, quando eu dou atenção, eu glorifico quem? A Deus. E aí sim eu consigo temer, dar glória e esperar o juízo Em paz, né? em paz. Com a alegria de quem realmente espera a segunda volta com esperança. E né, clamando essa volta. Realmente porque a gente quer que esse sofrimento acabe. Então seria, no caso, esse versículo seria, no caso, um caminho para você esperar em paz a volta de Cristo. Se eu glorifico a Deus da maneira correta, se eu adoro da maneira correta, colocando Ele no lugar dele, então, consequentemente, eu vou aguardar em paz o juízo e vou querer o juízo. Porque se eu faço pelas minhas próprias mãos, então eu vou temer. Porque eu estou adorando a mim. Né? E como cristão, a gente entende a importância dessa mensagem que está no Apocalipse para o tempo de hoje. Né? Então, assim, essa é uma mensagem que espalhe, né, por o mundo inteiro. Hoje, entender essa questão do juízo, o juízo substituto, que Cristo morre por nós. Né? E o temer, colocar Deus em seu devido contexto, e glorificar a Deus, ou seja, apontar toda a luz que sai de mim aponta para Cristo, aponta para Deus. Então eu sou apenas um espelho, eu não sou a imagem. Eu só vendo pelo reflexo disso, que Ele está me transformando dia a dia. Então eu espero que você, agora que está ouvindo isso, que se você tinha algum medo do juízo, que você possa descansar em Cristo. Que você possa hoje apresentar os seus pecados, suas falhas para Cristo resolver, para Cristo trabalhar em você. Porque é Ele que é o merecedor da nossa adoração, da nossa glória. E é Ele que pode te transformar, que pode te curar. É isso que eu tenho para falar. Foi muito bom ter estado com você de novo. Muito bom. E com vocês também. Então, tchau, tchau.